Já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade com tanta facilidade, enquanto outras lutam constantemente para pagar suas dívidas? E se eu te dissesse que a resposta para essa questão milenar está escondida nas páginas da Bíblia? Neste vídeo, revelaremos os 5 hábitos surpreendentes que, segundo as Sagradas Escrituras, podem impulsionar você em direção à prosperidade financeira. Fique comigo até o final, porque sem esses 5 hábitos, dificilmente você ficará rico um dia, e o hábito número 3 e número 5 são os melhores. Então, não saia desse vídeo, pois com certeza agregará muito valor para você. Então, vamos lá. Já parou para pensar o que diferencia as pessoas que têm sucesso financeiro daquelas que não têm? Já se perguntou por que algumas pessoas conseguem fazer o dinheiro crescer, enquanto outras estão sempre lutando para pagar as contas? E você sente que sua situação financeira está parada, sem sair do lugar? Bem, muitos acreditam que a prosperidade ou sua falta é consequência do governo, do sistema em que vivemos ou de como o dinheiro é distribuído na sociedade. Esses fatores, de fato, têm um papel, mas não são os únicos culpados. Segundo um estudo realizado pela UL Flux, cerca de 60% dos multimilionários conquistaram sua riqueza por conta própria, através de seu trabalho e dedicação. Isso nos leva a um questionamento central. O que faz alguém enriquecer? Qual é o segredo para se tornar próspero? É importante prestar atenção. Os resultados financeiros que alcançamos são frutos dos nossos hábitos relacionados ao dinheiro. Para acumular riqueza, é essencial desenvolver hábitos que promovam a prosperidade. Nossos hábitos financeiros são a expressão direta das escolhas que fazemos no dia a dia. Acredite ou não, a Bíblia, que muitos consideram um guia espiritual, também apresenta orientações valiosas sobre como gerenciar nossas finanças para alcançar o sucesso. As Sagradas Escrituras contêm ensinamentos sobre os comportamentos e práticas que podem nos conduzir ao progresso econômico. E é exatamente sobre esses hábitos que vamos falar neste vídeo, mostrando como adotá-los pode transformar sua vida financeira. Vamos começar com uma observação importante. A Bíblia não garante riqueza material para ninguém, nem mesmo para os cristãos mais devotos. Isso significa que não devemos esperar ou exigir riqueza de Deus apenas por seguirmos os ensinamentos bíblicos. Contudo, não podemos ignorar que aqueles que aplicam os princípios financeiros descritos nas Escrituras tendem a desfrutar de uma maior prosperidade, não só espiritual, mas também familiar e financeira. Para colocar de maneira clara, ao adotar os conselhos bíblicos, você estará se posicionando de uma forma que facilita a prosperidade financeira. No entanto, é essencial entender que isso não deve ser visto como uma barganha com Deus. Não devemos exigir nada em troca da nossa obediência aos princípios divinos, e sim, segui-los por acreditar que são sábios e corretos. Com isso bem claro, vamos mergulhar nos 5 hábitos que a Bíblia sugere para alcançar a prosperidade. Esses hábitos não só têm o potencial de transformar sua vida financeira, mas também podem trazer benefícios para sua vida espiritual e para a harmonia no seu lar. Ao longo do tempo, ao aderir a essas práticas como parte de sua rotina, você verá que elas são baseadas em sabedoria ancestral e têm um impacto positivo em diversas áreas da sua vida. Portanto, mantenha a mente aberta e o coração disposto a mudar. Estes hábitos são mais do que simples dicas financeiras. São princípios de vida que podem guiá-lo em direção a um futuro mais próspero e equilibrado. Vamos lá então explorar esses hábitos enriquecedores que a Bíblia nos oferece. Vamos começar falando sobre o primeiro hábito crucial para enriquecer: viver abaixo dos seus meios. Esse hábito essencial diz respeito a gastar menos do que você ganha, de forma consistente. Em outras palavras, significa não destinar todo o seu salário ou rendimento ao consumo,
deixando sempre uma parte reservada. Essa prática prudente é amplamente recomendada pela Bíblia. Você lembra da história de José no Egito? Durante os 7 anos de fartura, José aconselhou o faraó a armazenar uma parte da colheita, prevendo os 7 anos de carestia que viriam a seguir. Essa estratégia de viver com menos do que se recebia possibilitou ao Egito enfrentar a escassez e, surpreendentemente, prosperar durante um período de crise. Esse exemplo bíblico reflete a importância de manter uma reserva financeira para tempos difíceis. Além disso, há outro ensinamento valioso em Provérbios capítulo 21, versículo 20, que afirma: na casa do sábio há um tesouro precioso e azeite, mas o homem tolo o devora. Essa passagem sublinha a prudência de economizar e não gastar tudo de uma vez. O sábio é aquele que acumula recursos essenciais, enquanto o insensato gasta de forma imprudente, sem pensar no futuro. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia não têm o costume de viver abaixo de seus meios. Elas acabam gastando tudo o que ganham, ou até mais, através de dívidas e compras parceladas. Esse comportamento impede a formação de uma reserva financeira e dificulta o alcance da prosperidade. Para reverter essa situação e começar a trilhar o caminho do sucesso financeiro, é crucial adotar o hábito de viver abaixo de seus meios. Portanto, comece avaliando suas despesas e identifique onde pode cortar gastos desnecessários. Estabeleça um orçamento que permita poupar uma parte dos seus ganhos regularmente. Com disciplina e persistência, você verá que é possível criar uma base sólida para o seu futuro financeiro. Adotar esse hábito não só vai ajudá-lo a evitar crises, mas também a aproveitar melhor as oportunidades que surgirem ao longo da vida. Se você gostou da dica número 1, com certeza gostará das outras 4 dicas. Então comente assim: o segredo da prosperidade está na Bíblia. Apenas comente isso. O segredo da prosperidade está na Bíblia. Quando eu ver o seu comentário, darei um coraçãozinho. Agora que você já comentou, vamos continuar. Hábito número 2. Ter mais de uma fonte de dinheiro. O segundo costume que traz riqueza é ter várias formas de ganhar dinheiro. Como diz o velho ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta. E por que não devemos fazer isso? Porque se essa cesta cair, perderemos todos os ovos que colocamos nela. A maneira mais óbvia de diminuir os riscos é colocar os ovos em várias cestas diferentes. Tenho certeza de que você já ouviu falar disso, afinal, quase todo mundo conhece esse ditado. Mas saber algo não é o mesmo que ser sábio. Saber não é o mesmo que fazer. Insisto nisso porque, infelizmente, são poucos aqueles que realmente colocam isso em prática em suas vidas. Confiar apenas em uma fonte de renda é o mesmo que colocar todos os ovos em uma única cesta. Não importa se você tem um emprego fixo há muitos anos ou se é um funcionário bem remunerado. Não importa se você possui uma empresa que tem dado muito certo há tempos. Depender de apenas uma fonte de dinheiro é bem arriscado. Por que isso é um risco? Porque empregos não duram para sempre. Negócios podem falir, salários podem perder valor. Mesmo aqueles dos funcionários públicos e imprevistos certamente vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Por falar nisso, observe o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Plante pela manhã a sua semente e à tarde continue trabalhando, pois você não sabe se essa ou aquela florescerá, ou se ambas serão boas. Reflita sobre meu conselho. Desenvolva o costume de ter várias fontes de dinheiro. Como todo hábito, isso se constrói ao longo do tempo e com prática constante. Eu tenho amigos que seguem esse hábito. Sempre que passo um tempo com eles, aprendo muito sobre essa prática. Falam continuamente sobre criar novas fontes de renda. Lembro-me de um dia em um restaurante com um desses amigos. Estávamos almoçando e discutindo como o lugar poderia ser mais lucrativo e seguro financeiramente.
Olhávamos para o caixa e comentamos que deveriam vender sobremesas, chocolates e doces para os clientes que acabaram de comer. Observávamos como os clientes se comportavam e rapidamente surgiam ideias sobre o que poderiam oferecer no restaurante para aumentar o lucro. Sinceramente, aqueles que têm o costume de criar fontes de dinheiro estão sempre vendo novas oportunidades. Faça disso também, crie esse hábito e veja como sua vida financeira pode se diversificar e crescer. Hábito número 3. Ter uma reserva financeira. O terceiro hábito é, sem dúvida, ter uma reserva financeira. Essa reserva significa guardar uma quantia de dinheiro para ser utilizada apenas em situações de emergência. Essas emergências podem ser tanto positivas, como uma oportunidade incrível de estudar fora, ou um negócio imperdível, quanto negativas, como perder o emprego ou enfrentar problemas de saúde. De forma honesta, me surpreende que muitas pessoas ainda não entendam a importância vital de ter uma reserva financeira. Penso que, se todos soubessem o quanto é benéfico ter esse dinheiro guardado, todos fariam isso. Pense um pouco no que a Bíblia nos ensina. No Egito, durante os 7 anos de fartura, eles criaram uma reserva financeira e isso lhes deu um poder econômico gigantesco, como já sabemos pelos registros históricos e descobertas arqueológicas. Esse poder não veio do nada, mas em grande parte graças à reserva financeira que José ajudou a criar. Muitas pessoas questionam se deveriam juntar dinheiro apenas quando têm certeza de que vão passar por tempos difíceis. Mas, por favor, preste atenção. Tempos difíceis são inevitáveis. A Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 diz: Voltei e vi debaixo do sol que não é dos rápidos a carreira, nem dos valentes a batalha, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas, nem dos eloquentes o favor, porque tudo está nas mãos do tempo e os imprevistos sobrevêm a todos. Isso nos mostra que, independentemente de nossa condição espiritual, todos enfrentamos desafios inesperados. Portanto, é uma atitude de sabedoria estar preparado. Uma maneira eficaz de se preparar é justamente criando uma reserva financeira. O dinheiro, como dizem, pode ser uma verdadeira proteção em momentos de dificuldade. Isso é novamente confirmado pela Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, porque a sabedoria serve de defesa, e como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao que a possui. Assim, além do forte potencial de proteção que uma reserva financeira oferece, ela também é um hábito que enriquece. Imagine para um jovem que acabou de se casar e perdeu o emprego. Para muitos, perder o emprego numa situação dessas poderia ser desastroso, mas, pela graça de Deus, muitos já conhecem a importância de ter uma reserva financeira ensinada pela Bíblia. Eu falo por experiência própria, já perdi o emprego em um momento que eu não esperava. Mas eu tinha uma reserva guardada dinheiro, o que me garantiu sustento por mais de 1 ano. Foi essa reserva que me possibilitou seguir meu sonho de me dedicar integralmente a transformar vidas ensinando princípios bíblicos sobre finanças. E fiz isso sem precisar de um emprego fixo e sem enfrentar o trânsito complicado da minha cidade todos os dias. Com essa tranquilidade financeira, pude focar na minha missão de vida. Isso sublinha a imensa diferença que uma reserva de emergência pode fazer, não apenas como uma rede de segurança, mas também como uma base para oportunidades futuras. Hábito número 4. Fazer investimentos. Lembre-se de que os hábitos que te ajudam a enriquecer, como viver dentro das suas possibilidades financeiras, têm um motivo importante: permitir que você possa investir. Não há dúvida de que desenvolver o costume de investir em ações, títulos de imóveis, renda fixa, propriedades, negócios e outros produtos vai te proporcionar uma vida financeira muito mais confortável e bem-sucedida. A Bíblia nos dá diversos exemplos e conselhos sobre a importância do investimento.
Um exemplo significativo é a parábola dos talentos, contada por Jesus em Mateus capítulo 25. Resumidamente, essa parábola fala sobre um homem rico que confiou seus bens a seus servos, dando uma quantia a cada um conforme suas capacidades. Alguns desses servos usaram o dinheiro recebido para investir e conseguiram multiplicar o que tinham. Porém, um dos servos apenas guardou o que recebeu sem investir. Quando o senhor voltou, ele confrontou esse servo e disse: "Você deveria ter emprestado o meu dinheiro para os banqueiros, para que ao meu retorno eu recebesse de volta com juros." Mateus capítulo 25, versículo 27. Tudo o que possuímos vem de Deus, e Ele quer que façamos esses recursos crescerem. Isso inclui nossos recursos espirituais, familiares e, claro, financeiros. Portanto, se você deseja realmente ter uma vida financeira mais próspera, precisa aprender a investir. Investir é uma escolha que permite que o dinheiro trabalhe para você, em vez de você trabalhar apenas pelo dinheiro. É o caminho para alcançar a liberdade financeira. Admito que no começo, o hábito de investir pode parecer complicado e até assustador, especialmente quando envolve o mercado financeiro e seus produtos. De início, você pode ter medo de abrir uma conta em uma corretora, de transferir dinheiro para essa conta e de escolher em quais produtos financeiros investir, seja em renda fixa ou variável. Mas aqui vai meu conselho: não deixe que o medo te paralise. Com o passar do tempo, à medida que você for aprendendo e ganhando experiência, se sentirá mais confiante e verá os resultados surgirem. Ainda sobre a importância de investir, imagine que cada real investido é uma pequena semente plantada. Com o tempo, essa semente cresce, se torna uma árvore forte e pode dar muitos frutos. Comece com pequenas quantias, vá adquirindo experiência e conhecimento. Hoje em dia, existem inúmeros recursos para quem quer aprender mais sobre investimentos. Livros, cursos, vídeos e até mesmo a ajuda de profissionais da área. Muitos iniciam com investimentos em renda fixa, como o Tesouro Direto ou CDBs, que geralmente oferecem mais segurança. À medida que se sentem mais seguros, começam a diversificar sua carteira, incluindo opções de maior risco e, potencialmente, maior retorno, como ações e fundos imobiliários. Além disso, investir não se refere apenas ao dinheiro. Quando você investe em conhecimento, em suas habilidades, em relacionamentos, está aumentando suas chances de sucesso em todas as áreas da vida. Quando a Bíblia fala sobre multiplicar nossos talentos, está nos encorajando a administrar bem tudo o que recebemos, multiplicando e fazendo bom uso desses recursos. Por fim, lembre-se de que investir é uma jornada de longo prazo, e os frutos desse hábito virão com paciência e perseverança. Não espere resultados imediatos. Pense em investimentos como algo para colher no futuro. Assim, quando as adversidades surgirem, ou no momento em que você desejar um pouco mais de liberdade e conforto, seus investimentos estarão lá para te apoiar. O quinto hábito que enriquece, de acordo com a Bíblia, é buscar sabedoria. Em Provérbios está escrito: "Feliz é o homem que encontra sabedoria, o homem que adquire entendimento, pois o ganho que ela proporciona é melhor do que o da prata e seu valor é maior do que o ouro." Para alcançar a prosperidade financeira, o caminho inevitavelmente passa pela busca da sabedoria. Mas afinal, o que é sabedoria? Uma das melhores definições de sabedoria é que ela é o conhecimento colocado em prática. Fique bem atento a isso. Sabedoria é saber como fazer, é transformar o conhecimento em ação. Eu preciso enfatizar esse ponto, porque ter conhecimento e não aplicá-lo tem pouco valor. O que realmente importa é o conhecimento em ação. Por exemplo, muitas pessoas sabem que economizar dinheiro é importante, mas poucas são sábias o suficiente para realmente fazê-lo.
Ao ouvir o que falei sobre a importância de viver gastando menos do que ganha, infelizmente, apenas um pequeno número de pessoas terá a sabedoria de pôr isso em prática. Veja o que Provérbios capítulo 13, versículo 16 diz. Todo homem prudente age com conhecimento, mas o tolo expõe sua insensatez. Isso significa que você precisa adquirir conhecimento e quando pensamos em finanças pessoais, você precisa aprender sobre maneiras inteligentes de ganhar dinheiro, entender sobre renda passiva, conhecer a importância de um fundo de emergência, saber sobre investimentos, ações locais e estrangeiras, fundos de investimento, renda fixa, entre outros. Mas mais do que obter esse conhecimento, você precisa adquirir sabedoria, ou seja, colocar em prática aquilo que aprendeu. Aqui estão os 5 hábitos que enriquecem: viver gastando menos do que ganha, ter múltiplas fontes de renda, criar um fundo de emergência, investir e buscar sabedoria. Tenho 2 notícias para você, uma boa e outra que talvez não seja tão animadora. A boa notícia é que cada um desses hábitos tem o potencial de transformar completamente sua vida. Falo por experiência própria, pois vi uma melhoria significativa na minha vida à medida que fui adotando cada um desses hábitos e os colocando em prática. Quando comecei a viver de forma mais econômica, minha vida melhorou significativamente. O mesmo aconteceu quando busquei mais de uma fonte de renda. Da mesma maneira, ao criar meu fundo de emergência, senti uma segurança muito maior. Quando iniciei meus investimentos e, mais importante ainda, quando comecei a perseguir a sabedoria financeira incansavelmente, vi mudanças positivas acontecerem. A notícia não tão boa é que adquirir esses hábitos não é uma tarefa fácil, e isso não acontecerá de um dia para o outro. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos futuros vídeos. E para mostrar que você é uma pessoa persistente e assistiu até o final, comente assim: eu assisti até o fim. Quando eu ver o seu comentário, darei um coraçãozinho. Agora vou deixar aparecendo na sua tela 2 vídeos que fiz para te ensinar a criar riqueza do zero. Clique em algum deles e vá assistir. Faça isso agora.